Você já sentiu que está empurrando um projeto ou um chamado, algo que você tenha para fazer, mas as coisas simplesmente não fluem, simplesmente não dão o resultado que você espera? Talvez o problema não seja a sua competência, mas a base da sua autoridade. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui nessa segunda com sabedoria, falando acerca do capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, onde então Jesus ele faz a sua ressurreição, onde ele demonstra então que ele é Deus, que ele tem toda a autoridade, e ele então deixa uma missão para os seus apóstolos, para que eles possam então seguir e dar continuidade ao seu legado, fazendo com que então aquela igreja que estava sendo fundada por Jesus, naquele momento viesse então a se consolidar e crescer e se tornar o que hoje ela é. Quando a gente observa a ressurreição de Jesus, que está nesse capítulo, que a gente vai ler para você já já, a gente pode conectar isso justamente com uma ordem prática de Jesus a partir do momento em que ele deixa o seu túmulo do vazio. Ou seja, quando ele ressuscita, ele demonstra que ele tem todo o poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte, e ele então não apenas deixa uma tarefa para que a gente possa seguir, mas uma base legal para que nós possamos agir sobre essa autoridade que Jesus então nos transfere. Então quando a gente vê a partir do versículo 1, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. E aí logo depois, continuando nos versículos, mostra que elas fazem isso, elas têm um encontro com o próprio Jesus e ele reforça essa necessidade de avisar os discípulos para que eles pudessem ir à Galiléia. E aí lá no versículo 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ou seja, a partir do momento que é conferido a Jesus esse poder e autoridade, ele então diz que nós, sobre esse poder e autoridade, nós devemos ir, como diz no versículo 19, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus está demonstrando aqui através dessas passagens? Primeiro, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. E a partir do momento em que ele ressuscita, que ele vence a morte, ele então demonstra esse poder e autoridade que lhe foi conferido. E a partir do momento em que ele demonstra esse poder e autoridade, ele está repassando essa autoridade para que os seus apóstolos e os seus discípulos venham a cumprir a tarefa que ele está designando. Então, a tarefa que Jesus direciona, que é fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é somente uma tarefa para a gente cumprir de qualquer jeito, mas sobre o poder e autoridade que foi conferido a Jesus pela sua ressurreição, pela sua vitória sobre a morte, nós então podemos fazer o mesmo e levar então a sua palavra para todas as nações, fazendo com que então elas venham a conhecer Jesus, conhecer a sua obra, serem evangelizadas, serem transformadas, batizadas e elas terem salvas a partir do momento que Jesus então nos confere essa autoridade e poder que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Ou seja, esse direito legal que lhe foi conferido sobre a terra e os céus, isso é transferido para nós, para que nós possamos, então, usar desse poder e autoridade para pegar o evangelho. Essa liderança cristocêntrica é a gente agir por procuração, ou seja, com o poder e autoridade que Jesus transfere para nós e não pelo nosso próprio desejo. E aqui, então, demonstra para a gente que, nessa primeira perspectiva, que nós devemos exercer a nossa liderança, utilizar
os comportamentos, atitudes, a direção de Jesus para guiar as outras pessoas com base naquilo que Jesus nos ensinou, com base naquilo que a gente aprende na sua palavra, através do relacionamento que a gente constrói dia após dia com ele no processo de santificação. Então toda autoridade vem por meio dele e da sua obra concluída na cruz, e não pelo nosso próprio poder, pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento. E aí a gente entra no segundo aspecto, que é justamente uma liderança autônoma, ou seja, a parte de Deus, a parte de Jesus, e deseja fazer o id, fazer a obra, sem estar debaixo da mesma missão do Pai, sem estarem em submissão a Cristo, sem realmente ter uma unção que vem do alto para que eles sejam enviados e façam o evangelismo, levem a palavra de Deus, levem o evangelho, seguindo aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos determina através da sua palavra. E a gente pode pegar então nesse terceiro aspecto a grande comissão como uma mentoria, ou seja, Jesus, ele formou discípulos para que eles pudessem ser enviados. E da mesma maneira, nós como líderes, a gente precisa então mentorar, a gente precisa preparar, formar as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa então ter um processo de liderança por meio de sucessão, para que então o nosso legado ele não seja perdido, para que a gente possa escolher pessoas que estejam capacitadas a darem continuidade à nossa obra e que a autoridade ela seja delegada para que as pessoas ao nosso redor possam fazer o mesmo que a gente esteja fazendo até então. E aí a reflexão que a gente pode tirar aqui é onde que você está travado hoje? O que está te impedindo a você dar continuidade a um legado, a você cumprir a sua missão, a você alcançar o seu propósito? E talvez aqui, dentro do que a gente está analisando, o medo de dar o próximo passo é porque você acha que a força é sua, vem do seu braço, vem do seu conhecimento, daquilo que você ganhou por sua própria conta. Mas, na verdade, quando a gente olha para Mateus 28, o que a gente precisa compreender é que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente se submete a Jesus, quando a gente se submete à palavra, à sua vontade, e a gente anda de acordo com aquilo que ele, então, nos direciona, nós vamos conseguir conquistar os nossos objetivos de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, de acordo com aquilo que Ele então vai nos capacitando, vai nos moldando, nos preparando dia após dia para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente tem para a nossa vida debaixo daquilo que Deus está nos determinando. E aí, parafraseando aquela frase hoje que é bem conhecida no mercado, que é: se você quiser chegar mais rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá junto. Na verdade, eu diria para você, se você quer ir mais longe ainda, vá com Jesus, que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa então aprender um pouco mais sobre a liderança, sobre aquilo que a gente consegue extrair da palavra de Deus para direcionar as nossas vidas, direcionar o nosso comportamento, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na comunidade, na igreja onde a gente está atuando. Então continue nos acompanhando para que você possa aprender cada vez mais com aquilo que a gente consegue extrair da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Então queria fazer uma pequena oração para que então você seja guiado através da palavra e consiga então ter direcionamento, uma clareza para o seu próximo passo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui, que irão assistir esse vídeo em qualquer momento do seu dia, que elas possam ter a clareza daquilo que Tu queres para a vida dela, para que elas possam, então, serem guiadas por Ti, Senhor, pela Tua vontade, para que elas consigam alcançar os seus objetivos. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve, nessa segunda com sabedoria.